Quero saudar os meus irmãos, as minhas irmãs, com a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos sauda é o vosso irmão em Cristo, cooperador, irmão Cláudio, irmão. Com muita graça, com muita fé que Deus tem nos dado. Em nome de Jesus Cristo, irmão, que nesta tarde de 2022, dia 12, meus irmãos, do mês de janeiro. Eu quero, meus irmãos, ler um texto bíblico que eu senti com a igreja. Tá bom, meus irmãos, minhas irmãs? No livro de Apocalipse, capítulo 7, meus irmãos. E vamos ver aqui, meus irmãos, minhas irmãs. Eu acho que é o capítulo 6. Capítulo 6, igreja. Capítulo 6 do livro de Apocalipse. Verso 1. Que diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como uma voz de trovão: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, a sair vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que matasse um ao outro, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiquei o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: Vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo, eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para que matasse a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamava com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não nos julgará, não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que havia de ser morto, como eles foram. Igreja, muito lindo este texto, meus irmãos. Este texto nos traz à memória os 7 selos, meus irmãos, minhas irmãs, lá do livro de Apocalipse, no capítulo 5 do livro de Apocalipse. A Bíblia diz que João contemplou um livro selado com 7 selos por dentro e por fora. João, meus irmãos, ele viu que o anjo dizia: Quem é digno de abrir este livro e de desatar os seus 7 selos? Ninguém no céu nem na terra, meus irmãos, foi digno de abrir o livro. E João chorava, diz a Bíblia, que João chorava muito por não haver ninguém digno de abrir o livro. Mas um dos anciãos, ou um dos anjos, se aproxima perto de João e disse: Não tema, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e foi digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. E agora a narração dos 7 selos nos mostra 4 animais. E um dos 4 animais mostra para João o primeiro cavalo,
Quando abre o primeiro selo, João vê um cavaleiro ou um cavalo branco. Eu olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa a sair vitorioso para vencer. Então João contemplou o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado para sair vencedor. E nós sabemos que este cavalo branco não representa, meus irmãos, Jesus, não. Este cavalo branco representa o anticristo, que vai começar com seu reinado, porque vai ser 3 anos, irmão e irmã, de grande fartura do reinado dele. Ele vai querer ser Deus, aparecer Deus no templo, para enganar os escolhidos. Este cavalo que João viu já está na terra, meus irmãos, já está no mundo, porque a Bíblia nos mostra que o anticristo já está no mundo, porque é a última hora. Então, meus irmãos, este cavalo branco, a qual João contemplou o cavaleiro, representa o anticristo, que já está na terra com sede de vingança, de governar. Meus irmãos, no lado político, no lado religioso, ele vai ter apoio, irmão, dos falsos profetas, porque o anticristo, ele não vai governar só, não, ele tem que ter o sucessor dele para ajudar, e ele vai dar um pronunciamento, a rede pública, as emissoras vão transmitir o pronunciamento dele em rede pública, nas redes sociais, na internet, pela televisão. Ele vai dar o pronunciamento, a mostrar suas propostas, que vai ser muito atentadora. Mas aí, meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo, você que é crente no Senhor, que abandonou a televisão, a irmã que abandonou a pintura, a irmã que abandonou as roupas mudanas, o irmão que abandonou o futebol, a idolatria, você que abandonou, irmão, o teu pecado na prostituição, você que ainda não casou e está em adultério, você que ainda não casou porque você está com medo de perder a sua pensão e está perdendo a sua salvação, porque o companheiro que você está não é teu esposo se você não casar diante do homem da terra, a tua companheira que você está não é tua esposa se você não casar também, porque se você não casar, a Bíblia diz, se é de prostituir, se é de adulterar, melhor casar. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 e 2, Paulo diz, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria esposa. Então, o irmão e a irmã que está no 2º casamento, no 3º, você não pode morar no céu, não. O anticristo já está te enganando. O diabo da besta do Apocalipse, que vai reinar na carne do anticristo, está te enganando. E o anticristo já está na terra. Ele está esperando o momento, irmão, para ele dar a proposta dele. Ai de nós, ai do irmão, da irmã, se não estiver preparada, porque todos os cenários que está acontecendo sobre a terra é o cenário, irmão, da preparação do homem do pecado, do anticristo, o homem da iniquidade. Aleluia, glória a Deus. E o irmão agora sabe que este cavalo branco não é Cristo, não, como João viu lá em Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 18 e 19, aquele cavaleiro branco e o que estava sentado sobre ele. Não é este aí, não. Este aqui é a figura do homem do pecado, do anticristo, que já está na terra, mas o Espírito Santo ainda está conosco. Ele está nos dando oportunidade, porque Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ou é versículo 7 ou é 8, que diz, tem um que resiste no meio de nós, a qual será tirado. Então o Espírito Santo tem resistido ao pecado de Satanás. Ele tem nos dado força, tem dado força a você, irmão, que está me ouvindo, para você resistir a essa tentação, este desejo satânico de tirar a tua vida. Você que está com desejo de se matar, de acabar com tudo, o Espírito Santo não quer isso de você, não. O Espírito Santo quer te preparar para o arrebatamento. O Espírito Santo quer te preparar para a borda do Cordeiro, porque no livro de Mateus, capítulo 25,
Se não me falha a memória, o versículo 9, a Bíblia diz: e as que estava preparada entraram com ele para a borda. Deus quer te preparar, e a função do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da injustiça, do juízo. É o Espírito Santo que nos convence. E ele está me convencendo aqui agora, está te convencendo aí agora, que nós precisamos nos consertar. A igreja precisa voltar ao primeiro amor, porque o diabo já está enganando a muitos crentes sobre a terra. Aqueles irmãos que era de doutrina, aquelas irmãs que era de doutrina, meus irmãos, Satanás está enganando, porque a apostasia, ela não veria das igrejas católicas, não do mundo. A apostasia ia vir do meio da igreja, do meio dos crentes, que renegaria a fé, que renegaria a verdade divina. Por isso que Paulo diz que nos últimos tempos a doutrina causaria comichão nos ouvidos. Então você agora, em nome de Jesus Cristo, tem que se preparar, porque João, ele também contemplou o segundo cavaleiro. Ele contemplou o cavaleiro vermelho, que foi lhe dado o poder de tirar a paz da humanidade, tirar o sossego, para matar um ao outro. E o que nós mais temos visto nas redes sociais, no meio das comunicação, morte, tragédia, pessoas matando um ao outro, pessoas que não têm mais paz, que não têm mais felicidade, quantas pessoas com vazio, com depressão, com opressão. E agora, irmão e irmã, o Espírito Santo, ele está brandando para nos preparar, porque esses 4 selos, biblicamente falando, ele já está aberto. Estes 4 selos que não foi aberto e nem tocado, foi as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Mas esse selo já tem vindo sobre a terra, estes demônios terrível que está montado neste cavalo vermelho, que está matando um ao outro, mas é morte em cima de morte, morte e a tragédia em cada canto da terra. Então Jesus despertando a igreja, que o fim chegou. João, ele pregou, ele disse em primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, ele diz: filhinho, é chegado a última hora, é chegada a última hora. O momento é da igreja estar preparado. Se nós como cristão, se a irmã como cristão, que aceitou a Jesus, ainda tiver, irmão, nas coisas mudando, você que ainda se pinta, usa brinco, batom, em nome de Jesus Cristo, abandona, este é a Jezabel. Lê lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 29 a 30, que Jezabel se pintava ao redor dos olhos para derrubar os profetas, para derrubar os homens, principalmente os servos de Deus. Então você que faz isso, você está sendo uma Jezabel da vida. E Deus falou com a igreja primitiva, as 7 igrejas da Ásia. O Senhor falou com a igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse. Ele diz: tenho, porém, contra ti, que não a tolerasse a doutrina dos Nicolaítas. E também o Senhor fala com uma das 7 igrejas, não estou lembrado o nome, que ele diz: tenho, porém, contra ti, que aceitasse a doutrina de Jezabel e a doutrina de Balaão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a igreja que prega a doutrina, da irmã pregar, usar brinco, a igreja que prega para a irmã usar, para a irmã não tirar. Esta igreja está tolerando o pecado de Jezabel, o pecado de Jezabel. Então, irmã, tira isso do teu corpo, tira isto da orelha da tua criança. Não é de Deus, não, porque você já tem um brilho do Espírito Santo, e este cavalo vermelho está tirando a paz da tua vida, da tua casa, do teu lar, porque você não está dando ouvido à voz de Deus. Tira esta imagem da besta, tira esta televisão que está te atentando para você ver coisas mudando, tira esses aplicativos mudando do teu celular, elimina estas coisas mudando e se converte ao Evangelho, em nome de Jesus Cristo, para que o Espírito Santo dê vitória a você e agora, porque o Senhor está voltando. João também, ele contemplou o 3º selo, e o 3º selo era o cavalo preto, e foi-lhe dado uma balança e dado uma espada também para ele. E esta balança, irmão, irmã, é para tirar, irmão, a felicidade de muitos. Como assim, pastor? É porque ele está tirando, irmão, o que muitos mesmo não queria. É uma crise mundial, é um desespero de fome,
É um desespero, irmão, crise em todos os quatro cantos da terra, as coisas subindo do dia para a noite. E o anjo disse que ele não danificasse nem a vinha, nem o azeite. Não, não, não. O anjo não queria que ele destruísse isso. Então este anjo, que deu ordem para que aquele cavaleiro preto não atingisse de uma forma tão que Deus não passasse da vontade de Deus. Mas aquele cavalo preto, ele está atingindo a terra com a crise mundial, colocando desespero, irmão. O dinheiro não rende. Meus irmãos, minhas irmãs, é fome, falta de trabalho, já não tem mais emprego, porque quando o anticristo ele for governar, ele tem que dar uma proposta tentadora. Ele vai pegar muitos desempregados, vai pegar muitos com fome, então ele vai dar uma proposta tentadora. A Bíblia não mostra que proposta é essa, para que ele ganhe para ele aplauso, para que ele ganhe para ele homenagem, adoração a ele. Então ele tem que dar uma proposta grande, porque os irmãos sabem que todo ano o salário é aumentado. Todo ano o presidente aumenta o salário. Então, quando o anticristo for governar, para ele conquistar a multidão, ele tem que dar uma proposta tentadora. E a Bíblia nos manda estar preparado, porque quando o anticristo for governar, a Bíblia diz em Apocalipse 3:10, assim como guardaste a palavra da minha paciência, assim te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Jesus está voltando. Eu tenho certeza que o Senhor vai preparar algo para a igreja, porque a igreja não vai passar por este momento, quando o anticristo levantar sua voz de uma forma terrível. Eu creio, irmão, que algo vai acontecer, porque só vai comprar e vender quem tiver a marca da besta, e quem usar a marca, que é o chip da besta, não pode ser salvo. Aí vem, meus irmãos, a fé que uma vez foi dada aos santos. E eu creio que Deus vai preparar algo. Este cavalo preto já está sobre a terra. A crise é mundial, meus irmãos. Quantos uma hora dessa desempregado? Quantos não têm um alimento na sua mesa? Mas Deus tem dado escape para a sua igreja, aqueles que são fiel a Ele. Deus não deixa faltar, que seja pouco ou muito, mas aquele que foi infiel, aquele que foi injusto, meus irmãos, vão perecer no meio da luta, no meio dos problemas. Mas aquele que for fiel, Deus vai guardar. Deus não vai deixar faltar para você, irmão e irmã, como aquela viúva que estava para morrer, ela e o seu filho, e o profeta Elias chegou, e o Senhor usou o profeta dizendo que não faltaria farinha na tua panela e azeite na tua botija. E eu creio que o Senhor não vai deixar faltar até a vinda de Jesus o livramento, o escape do céu para nós, como Deus deu escape a Israel lá no Egito. O Senhor está nos guardando. Então este cavalo preto já está, irmão, e o cavalo vermelho foi-lhe dado poder, e o que estava sentado sobre ele tinha um nome morte, e o inferno lhe seguia, e foi-lhe dado o poder de matar a quarta parte da humanidade. É muita morte, meus irmãos, mas o Senhor vai guardar aqueles que confiam nele. Você que aceitou a Jesus, que abandonou o pecado e o mundo, tenha certeza que Deus vai te guardar. Você que está com uma pessoa enferma no leite, no hospital, você que está obedecendo a doutrina, a palavra, não se preocupa, porque o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te fazer surpresa. Apenas esteja agradando a Deus, abandona o teu pecado, se santifica a Deus, desce em oração e jejum para o Espírito Santo te renovar, te encher, porque se não tivermos cheio do Espírito Santo, não vamos suportar a luta. E este demônio que estava no quarto selo, era um demônio terrível, meus irmãos, amarelo, que tinha poder em peste e fome, em vários acontecimentos, e mais o que temos visto. Se prepara, irmão e ouvinte, aceita Jesus, você que ainda não aceitou, e abandona o teu pecado, porque Jesus está voltando. Estes 4 selos, biblicamente falando, já estão abertos, mas a igreja não vai passar, meus irmãos, pelo toque das 7 trombetas, não. A igreja não vai passar pelos 7, a taça da ira de Deus, não, não, não. Isso é para os rebeldes, para os desobedientes, porque a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 1:8,
como labareda de fogo, tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus e não obedecem o evangelho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, abandona o teu pecado aí agora, porque estes 4 selos foram abertos, os acontecimentos são notórios nos 4 cantos da terra. É você que tem que se preparar agora, pastor mudando, pastoras mudando, que estão dando lugar ao diabo, à carne, para deixar o pecado entrar dentro das igrejas, tolerando o segundo casamento, tolerando aqueles tamanco alto, aquelas irmãs cascavelando dentro da igreja como uma pomba gira. Está na hora de você se despertar, pastores mudando, pastoras mudando, desperta, volta ao primeiro amor. Lê Isaías capítulo 3, verso 16, que o Senhor tirará da filha de Sião estes tamanco alto, se aparecendo como as mulheres mudando, como as ímpias, estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Jesus, na oração, lá no livro de João, capítulo 17, Jesus disse: Pai, não rogo que o tire do mundo, mas que o livre do mal. A igreja tem que estar no mundo, mas o mundo não tem que estar dentro da igreja, não. Você quer ganhar alma? Não ganha com o mundo, não, porque se você ganhar alma com o mundo, tolerando tudo, você está condenando a alma. Livro de Mateus, capítulo 23, versículo 12, ai de vós, escriba e fariseu, que nem entra no reino do céu e nem deixa entrar os que querem entrar. Você, meu irmão, você, minha irmã, pastoras, pastores, não aceita o pecado, não, combate o pecado, porque a igreja de Deus, ela combate o pecado. Lembra quando Deus levantou Josué para assumir o povo de Israel, a liderança de Israel? O que mais o Senhor disse para Josué? Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, medita nesta lei de dia e de noite. O irmão não pode ser uma benção, a irmã não pode ser uma benção se você não estiver lendo a Bíblia. Sai desses estudos que não agrada a Deus, teologia que vem do homem que não tem nada espiritual, que até mesmo está matando os cristãos. Quantas teologias mudando, quantos, meus irmãos, com a natureza carnal, ensinando aquilo que não convém, e muitos pastores deixando os 66 livros da Bíblia para estudar livro, meus irmãos, que muitas vezes estão botando eles em heresia, fugindo da verdade divina. Mas agora o Espírito Santo está te despertando, porque o 5º selo, quando foi aberto, a Bíblia diz que viu as almas debaixo do altar do Senhor e dizia: até quando, justo e verdadeiro, vingará o nosso sangue derramado? E aquela voz: antes foi dado umas vestes branca e comprida para que eles repousassem mais um pouco até cumprir o número dos irmãos. E eu tenho certeza, igreja, diante desta palavra, deste versículo, quando completar o número dos escolhidos nos 4 cantos da terra, porque muitos estão abandonando, meus irmãos, aleluia, o privilégio da salvação, tolerando o mundo e o pecado. Mas Deus sabe o número quando completar o número dos escolhidos nos 4 cantos da terra. Você quer abandonar o pecado e o mundo e fazer parte dos escolhidos, porque a Bíblia diz, meus irmãos, minhas irmãs, por amor aos escolhidos, o Senhor abreviou esses dias. Você é um escolhido do Senhor. O que falta agora, irmã, tira estas coisas mudando. Para de pintar o teu cabelo, de cortar o teu cabelo. Isso é pecado. Você nunca leu o que Paulo pregou para a igreja dos Coríntios? Que o cabelo foi dado em lugar de véu para as irmãs. É honroso as irmãs ter o cabelo crescido, o cabelo grande, mas é desonroso para os irmãos ter o cabelo crescido. Então, irmã, sai deste mundonismo, deste pecado, foge agora, porque o Senhor disse para as almas que está abaixo do altar, descansando no Senhor, disse: descansa mais um pouco, até completar o número dos escolhidos. Eu tenho certeza, igreja querida, igreja amada, quando completar o número dos escolhidos nos 4 cantos da terra, quando completar o número que João viu lá no Monte Sião, no capítulo 14 de Apocalipse, versículo, não estou lembrado, João disse: eis que eu vi uma multidão sobre o Monte Sião. Meus irmãos, está chegando a hora. E João também contemplou no livro de Apocalipse, capítulo 19, João contemplou o anjo dizendo: vem ver e mostrar-te a esposa do Cordeiro. Meus irmãos, em nome de Jesus, Jesus está voltando.
Jesus está voltando, igreja querida. Que Deus abençoe a tua fé. Que Deus abençoe a fé dos irmãos, das irmãs. Fiquem todos na paz do Senhor. Quando completar esse número dos escolhidos, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, meus irmãos, porque muitos estão abandonando a sua fé. E Jesus sabe o número dos escolhidos. Jesus sabe quando completar o número. E o Espírito Santo está juntando este número. É um pouquinho... nos quatro cantos da terra, porque a Bíblia mostra que os anjos vão buscar nos quatro cantos da terra os escolhidos, e quando completar o número dos escolhidos, daqueles que abandonaram o pecado, daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e embranquearam, aí Jesus vai vir para buscar a igreja, porque o Evangelho já tem chegado em vários lugares do mundo, o Evangelho tem crescido em várias canto do mundo, e os escolhidos estão fugindo, por isso que a Bíblia diz, lá em Mateus 22:14, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando chegar este número, igreja querida, este número que Deus mostrou para o missionário, na visão que ele teve, e Deus não permitiu ele dizer mais ou menos o número que ele via, nós temos que ganhar alma para completar este número em nome de Jesus, porque se ganharmos pelo menos a alma, vai completar este número tão lindo, tão maravilhoso, que João disse, meus irmãos, João contemplou 1.400 e pouco, eu não me lembro o número que João viu, lá em Apocalipse, o número, mas eu creio que é muito mais, porque a Bíblia diz que lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, João viu uma multidão a qual não podia contar, era muito grande a multidão. Então, meu irmão, minha irmã, se santifica, Jesus está voltando. Oh, glória a Deus e aleluia, Jesus está voltando, igreja. Deus abençoe a vossa fé. Meus irmãos, Deus abençoe a fé da igreja. Quem vos saudou, que deu esta palavra de fé, o vosso irmão em Cristo, cooperador, irmão Cláudio. Deus recompensa a fé de vocês. Jesus está voltando. Sempre estarei mandando, meus irmãos, pregação, orações e louvores também. Tá bom, meus irmãos? Para os irmãos meditar, escutar, para que o Espírito Santo possa trabalhar no vosso coração, porque isso, em nome de Jesus, se ganharmos uma alma neste trabalho, é muito lindo, meus irmãos, muito maravilhoso. Deus recompensa a fé dos irmãos. Faremos um instante de oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, toca nesta pessoa, meu Pai, por esta palavra, toca no coração do meu irmão, da minha irmã, para que ele possa, meu Pai, se converter e abandonar o pecado e o mundo e ser uma bênção nas mãos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus recompensa a fé de todos. Fique todos na paz do Senhor.